Iniciaremos mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 8º ano. E a atividade proposta para essa aula está na página 60, onde nós resolveremos as questões relacionadas a ângulos. Resolvendo equações, obtém as medidas dos ângulos assinalados em cores. Então, aqui eu tenho a primeira figura, dois ângulos opostos pelo vértice. E a gente aprendeu que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então, a questão 8, a letra A, para resolver, eu vou montar a equação. Vou começar por essa. X mais 100 graus é igual a 160 graus menos 3x. Então, uma medida igual a outra. Para resolver isso aqui, eu vou mudar de membro x e o 100 passar para o segundo membro. Repete o x, menos 3x vem para cá, mais 3x. Repete o 160 e mais 100 fica menos 100. 3x mais 1x, 4x. E 160 menos 100, 60 graus. X é igual a 60 graus dividido por 4. X é igual a 15 graus. Letra B. 3x mais 10 graus e x menos 3x mais 10 e x mais 10. Isso aqui são ângulos suplementares. O que significa isso? Para a gente lembrar, ângulos suplementares aqui somados formam 180 graus. Então, aqui eu tenho 3x mais 10 graus, mais x mais 10 graus. Juntando essas duas medidas, tem que dar 180 graus. Aqui eu vou somar x com x, 3x mais 1x dá 4x, 10 graus mais 10 graus, 20 graus. Tudo isso igual a 180 graus. Mudando o 20 para o segundo membro, eu tenho 4x é igual a 180 graus, mais 20 fica menos 20. 4x é igual a 180 graus menos 20 graus, 160 graus. X é igual a 160 graus dividido para 4, x é igual a 40 graus. Letra C. Aqui eu tenho dois ângulos que a gente disse são alternos internos. Eles estão em lados diferentes, são dois ângulos formados por retas paralelas. Aqui tem a indicação que são retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esses ângulos são congruentes. A gente pode olhar até pela abertura que corresponde ao mesmo tamanho. Então, aqui eu tenho que 6x menos 12 graus é igual a 5x mais 8 graus. Passando o 5x para o primeiro membro e o 12 para o segundo membro, eu tenho que 6x menos 5x é igual a 8 graus mais 12 graus. Era menos, fica mais. 6x menos 5x dá 1x, 8 mais 12, 20 graus. Mas essa questão ela pediu para que nós pudéssemos dizer a medida dos ângulos. Então, vamos colocar as medidas de cada um ângulo. No oitavo, esse é o valor do x. Eu quero saber quanto mede esse ângulo e esse ângulo. Então, aqui, basta eu calcular um, porque eu já tenho o resultado do outro. X mais 15 mais 100. Então, se eu tenho 100 graus e somo com o x, que é 15 graus, esse ângulo mede 115 graus. Então, aqui é 115 e 115. Não precisa eu calcular os dois, porque eles são congruentes, a gente já viu. Na letra B, o x vale 40. E quanto mede cada ângulo desse aqui? Então, aqui eu tenho 3 vezes 40, que é 3 vezes x, mais 10. Então, dá 120 mais 10 igual a 130 graus. E esse outro ângulo é x, que é 40 mais 10 graus, dá 50 graus. Então, o valor aqui é 130 e 50, que somado dá 180. E aqui 115 e 115. E o último, a gente viu que o valor do x é 20 graus. Para achar o valor aqui, então, vai ser 6 vezes 20 menos 12. 6 vezes 20 é 120. 120 menos 12 igual a 108 graus. Então, 108 e 108.
Com isso, a gente finaliza a questão 8. Vamos à questão 9. Recorde noções relativas à proporcionalidade e, havendo dúvida, consulte seu livro. Então, complete o texto com palavras e números adequados. Então, vamos lá ao texto. Se A e B são variáveis diretamente proporcionais, então, dobrando o valor de A, também dobra o valor de B, porque são diretamente proporcionais. Multiplicando por 3 o valor de A, o valor de B também é multiplicado por 3. Dividindo por 2 o valor de A, o valor de B também é dividido por 2. Generalizando, se A e B são variáveis diretamente proporcionais, quando A é multiplicado por um fator K, então B é multiplicado por K. Então, lembra? Variáveis diretamente proporcionais. Vamos ver as inversas. Se x e y são variáveis inversamente proporcionais, então, multiplicando o valor de x por 2, o valor de b é dividido por 2. Multiplicado o valor por 3, x, o valor de y é dividido por 3. Dividindo o valor por 2, quando divide, o y multiplica por 2. Generalizando, quando x é multiplicado por um fator k que não seja zero, então y é dividido por k, tá? Então, essas são as generalizações pedidas. 9, letra B. Completa a tabela sabendo que as variáveis A e B são diretamente proporcionais. Então, aqui eu tenho 2, 4. Então, 2 está para 3, 4 está para 6, que é o dobro, duplicou. Então, aqui, de 3 para 30 foi 10. Então, o 2 aqui, multiplicando por 10, vai ser 20. Então, de 2 para 6, multiplicou por 3. Então, aqui é 3 vezes 3, 9. Se for 1, 2 dá 3. Se for 1, seria 1,5. Então, cada um é 1,5. Se for 3, é 4,5. Agora, as inversas. Vamos ver. Inversamente proporcionais. Então, 4 está para 9, 18 está para 2, a metade do 4. Então, se aqui é a metade desse, esse é o dobro, 36. Se aqui dividir por 10, aqui vai multiplicar por 10, então dá 360. Se aqui o 4 multiplicou por 2, o 9 vai estar na metade. Então, quando um divide, o outro multiplica. Então, vamos à questão seguinte. Figuras espaciais como cubo, cone, são tridimensionais e a folha de papel tem superfície plana, bidimensional. Uma das maneiras de representar uma figura espacial sobre folha de papel é por meio de vistas. Em cada quadro a seguir, descrevamos uma figura espacial e sua posição sobre o plano horizontal. Você deve imaginá-la e desenhá-la sua vista superior. Um cilindro. Então, um cilindro é uma figura que a gente já conhece como uma latinha de refrigerante. Se a gente observar aqui, vendo ele de cima, a gente vai ver somente a tampa, que é a vista superior do cilindro. Agora, uma pirâmide. Todo mundo conhece a forma da pirâmide. Vista de cima, essa pirâmide tem esse formato. Então, vocês desenhem aí. Dá pausa no vídeo e vai fazendo. Um bloco retangular, como se fosse uma caixinha de sapatos. Vista de cima, a gente observa só a parte superior, que é o retângulo. E aqui um prisma de base triangular, é como se fosse uma caixinha, que a face dela fosse um triângulo. Prisma de base triangular apoiado sobre uma de suas bases. Então, esse aqui seria um prisma reto, tá? Então, se apoiado, virado para cima, a gente vai ver ele em forma de
triângulo, certo? Então, desenhe essas figuras, observar aí as vermelhinhas, as rosinhas, para fazer o desenho. Na página 62, a gente iniciará a atividade do grupo 3, onde a gente vai ver figuras geométricas planas, construção, radiciação, frações, prismas e proporcionalidade. Então, vamos primeiro às construções. Vocês vão precisar de um transferidor e um esquadro, uma régua, para poder construir e desenhar o que está sendo pedido aqui. Então, para iniciar, pede aqui, com transferidor e régua, desenhe um ângulo de 75 graus. Então, aqui vocês vão apoiar a régua ou transferidor na base e fazer uma linha aqui, ó. Essa linha. Vão medir, se vocês observarem aqui o transferidor, ele tem duas marcações de graus. Começando do 0 aqui, quando chegar na medida 75, ó, apoiado na linha e apoiado aqui no vértice. Quando chegar no número aqui no 75, vocês marcam e traçam a outra linha, formando o ângulo de 75 graus. A letra B pede, desenhe um segmento de reta com 5 centímetros de comprimento e marque seu ponto médio. Então, aqui 5 centímetros. Do 0 ao 5, 5 centímetros. E o ponto médio tá aqui, ó, no 2,5, tá? E aqui depois, usando o esquadro, desenhe uma reta perpendicular. Por que o esquadro? Porque o esquadro tem o ângulo reto. Então, esse ângulo aqui. Então, com o esquadro, marca, faz a reta perpendicular, tá? Sai do lugar. Então, essa reta perpendicular porque mede 90 graus. Na letra C diz, desenhe um paralelogramo sabendo que um de seus ângulos mede 65 graus e um dos seus lados mede. E seus lados medem 45 milímetros e 30 milímetros. Então, começando pelos lados, lado de 45. 45 milímetros é 4 centímetros e meio. Então, marca 4 centímetros e meio. Depois, você vai pegar o transferidor. Vai apoiar aqui, ó, no vértice. E vai marcar aqui a medida que você precisa, 65 graus, tá aqui. Vai formar aqui mais, ó, 30 milímetros, 3 centímetros. Aqui nesse transferidor tem a medida, do 0 ao 3 aqui, ó. E você vai completar conferindo a angulação. Esse ângulo, tá? Pode ser igual a esse. E aqui tem o meu paralelogramo. Desenho triângulos com lados 7, 6 e 4 centímetros. Então, aqui eu tenho, ó, faz uma linha de 7. Uma linha de 7. Outra linha de 6. E uma de 4. Então, verifiquem as medidas antes de finalizar. Faz um rascunho, um pré-rascunho antes de finalizar a figura. Desenhe um losango cujos diagonais medem 42 milímetros e 60 milímetros. Então, começa por essa linha. 42 milímetros. Vou usar o esquadro. 42 milímetros e 60. Então, essa maior tem 60 milímetros, que é 6 centímetros. Essa aqui tem 42. E depois vocês vão unir os pontos, ó. Esse para esse e esse. Tudo feito com régua. E a última, desenhe um triângulo equilátero com lado 3,5. Então, você vai fazer primeiro a base do triângulo com 3,5. Três e meio. Você pode usar o compasso para marcar o vértice de cima, mas pode fazer todo com régua, tá? Se quiser com cuidado. Então, essa é a página 62. Vamos à página 63. Página 63 diz, complete as sentenças. A raiz quadrada de 196 é 14, porque o quadrado de 14 é igual a 196, ou seja, 14 ao quadrado é 196. Não se pode obter raiz quadrada de menos 64. De fato, o resultado não é zero, porque zero ao quadrado
é igual a zero. Ou seja, 0 ao quadrado não é igual a menos 64. O resultado também não pode ser um número negativo, porque o quadrado de um número negativo é sempre positivo. O resultado também não pode ser um número positivo, porque o quadrado de um número positivo é sempre positivo. Assim, qualquer que seja o número, seu quadrado jamais será um número negativo menos 64. A raiz cúbica de menos 343 é menos 7, porque menos 7 elevado ao cubo resulta em menos 343. A raiz quadrada de 13 é um número entre 3 e 4, pois 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16, e 13 está entre 9 e 16. Pelo mesmo raciocínio, deduz que a raiz quadrada de 75 é um número entre 8 e 9. 8 vezes 8 seria 64, 9 vezes 9 é 81. 75 está entre 64 e 81. Questão 3. Em um certo país, a lei que rege a divisão de heranças determina que 1/5 da herança deve ser pago ao governo na forma de impostos. Do restante, a metade fica com a viúva e a metade é repartida igualmente entre os filhos. Se a herança for de 15.000 unidades monetárias, se uma herança era de 15.000 unidades monetárias e havia 4 filhos, quanto recebeu cada um? Complete a resolução do problema escrevendo frações adequadas e as quantias corretas. Então, vamos lá. 1 inteiro menos 1/5. Eu vou resolver isso aqui da forma rápida, ó. Repete o denominador 5. 5 vezes 1, 5. 5 menos 1, 4. 4/5. Então, 1 inteiro menos 1/5 é 4/5. Outra maneira de pensar nisso é que 1 inteiro é 5/5 menos 4/5. 5 menos 4 é 1. 5 menos 5, aliás, 5 repete. Certo? Então, 5/5 menos 1/5 é 4/5. Ou 5/5 menos 4/5 dá 1/5. A parte dos filhos é a metade. A metade de 4/5 é 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 5 é 10. Então, aqui, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 5 é 10. E simplificando aqui por 2, 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5. Então, o resultado da herança é 2/5. Havendo quatro filhos, cada um deve receber 1/4 de 2/5, que é a parte deles da herança. 1/4 vezes 2/5, 1 vezes 2 é 2. Não, aqui vai logo, antes de resolver. 1/4 vezes 2/5. Agora sim vai multiplicar. Portanto, a parte de cada um é 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 5 dá 20. Simplificando essa fração por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 20 dividido por 2 dá 10. Dá 1/10. Portanto, a parte de cada um é 1/10. E 1/10 de 15.000 é igual, ó, dividindo aqui por 10, 1 vezes 1.500, 1.500. Cada filho recebeu 1.500 unidades monetárias, tá? E com isso a gente resolve, vou dar diminuir, vocês fazem uma pausa aí no vídeo para verificar as respostas, para a gente finalizar. E a gente finaliza a atividade de hoje, tá? A atividade de casa de vocês será a página 64 e 65.